Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Grafologia Método Radar. Aqui é o lugar onde a gente fala sobre relacionamentos, desenvolvimento pessoal, bem-estar e tudo isso a gente consegue entender melhor as pessoas, como através dos seus traços, através dos seus gestos a escrever, através dos gestos de escrever das outras pessoas, você consegue compreender melhor e se sentir melhor. Não tem nada assim mais importante na nossa vida do que a gente encontrar bem-estar interno, você não acha? Eu sempre procurei isso, como que eu poderia sentir bem do lado de dentro. Sempre foi uma busca assim para mim e eu quero o máximo possível de vezes conseguir compartilhar essas descobertas, esses caminhos que eu encontrei com você, porque eu tenho certeza que também vai ajudar tanto a sua vida pessoal, profissional, os seus relacionamentos, enfim, e que você possa ter uma vida mais suave, leve, e descobrir que você não é só um traço, você não é só um número, você não é só um pedacinho, mas sim que você está em todos os lugares e pode sim melhorar, continuar nessa luta, né, nessa jornada, nesse caminho, onde a gente tem a oportunidade de a cada dia descobrir mais uma faceta da nossa personalidade e rumo à nossa essência, descobrir aquilo que realmente é importante, que faz a nossa alma vibrar, o nosso coração ser feliz, né? E para isso a gente sabe que existe um caminhar, mas antes de eu falar o nosso tema, se você acabou de chegar aqui, também seja bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve e dá um joinha, porque o YouTube ele entende que você gostou. E assim, sempre que eu colocar um novo vídeo, ele vai te avisar e vai falar para você, olha, tem conteúdo novo, dá uma passadinha por lá, né? Vai bater ali na portinha da sua casinha e vai te chamar, fazer um convite para você vir dar uma olhadinha aqui. Vamos lá? Então, hoje eu preparei um assunto para falar aqui com você sobre a questão de como eu conseguir manter colaboradores dentro de uma empresa. Eu estava conversando com um amigo, não só com esse amigo, mas várias pessoas já que são empreendedores, que são gestores de pessoas, que têm startup, que estão nessa empreitada, né, de ter seu próprio negócio, fazer sua própria jornada. E mesmo os que não estão, né, no seu próprio negócio, mas sim são gestores que estão dentro de organizações, empresas e que têm uma grande responsabilidade, que é liderar uma equipe, um time. Isso não é fácil. Isso é algo que é muito cheio de detalhes, porque cada pessoa tem um jeito de ser. O que você fala para uma pessoa não vai funcionar para outra. É um grande desafio, né? E o que está acontecendo muito hoje em dia? Devido ao próprio sistema que a gente vive, né? As pessoas estão muito voláteis, tanto nos relacionamentos de íntimos, pessoais, né? Você vê hoje que os relacionamentos entre casais, as pessoas trocam muito. Ah, não vou dar certo com esse, já troca, vai pro outro, nananana, né? Os relacionamentos que eles chamam líquidos. Não tem liga, não tem nada que fique. E interessante, né, o que está acontecendo também dentro das empresas é que devido a esse momento que a gente passou um tempo atrás da pandemia, da quarentena, né, que a gente teve que ficar todo mundo isolado, muitas empresas decidiram fazer um sistema onde se trabalha em casa e não se trabalha muito no escritório. E essa questão de não estar na convivência de outras pessoas de trabalho tem feito com que as pessoas se isolem ainda mais. O isolamento social ele é extremamente nocivo para a nossa raça humana. Toda vez que você pensar em isolar pessoas, você está dizendo vamos tirar poder delas. Toda vez que você colocar pessoas longe das outras, você vai sim acabar, inclusive você se distanciando de si próprio, porque a gente precisa até para ficar mais forte do lado de dentro, se conectar com as pessoas. Porque através dos conflitos, através das frustrações, através do esforço que a gente faz para tentar entender as relações, a gente se encontra. E nas empresas, quando houve essa grande demanda, né, de ficar todo mundo isolado, e o retorno agora, existe muitas pessoas que estão nem querendo voltar para o trabalho presencial, que estão preferindo ficar em casa. Ah, porque aí vem as desculpas, o trânsito, a distância. Eu sei, realmente é mais confortável trabalhar de casa, né?
mas o relacionamento com o outro é fundamental. Então, quanto mais distante a gente tiver das pessoas, mais vai ser muito fácil de tratar as pessoas como se fossem descartáveis, como se fossem, se não tivéssemos links nenhum com elas, né? Eu mesmo aqui nas redes sociais, as pessoas às vezes elas mandam mensagem, eu respondo, e quando eu respondo e pergunto alguma coisa, elas não retornam mais. E eu fico, puxa, eu observo e falo que interessante, né? A pessoa só quer a resposta dela e quando você bate a bola e retorna e faz uma nova pergunta, a pessoa não responde. Então parece assim, eu posso simplesmente tratar aquela pessoa, aquela situação muito fácil de resolver. Um simples delete, um simples arrasta para cima e já sai daquela tela. E isso é muito complicado para toda a raça humana. No curto prazo parece que não, mas no longo prazo sim. Então esse tema de volatilidade muito alta de uma pessoa que está numa empresa, depois ela pega e quer mudar para outra empresa. Isso vem sendo uma tendência que está aumentando cada dia. E conversando com esse meu amigo, ele disse assim para mim, Lê, olha, não sei mais o que eu faço. Os colaboradores, por causa de um salário nem tão maior assim, saem da empresa e do meu time e vão trabalhar em outro lugar. Outro colega também falando a mesma coisa. Eu estou com dificuldade de manter a minha equipe concisa porque eles mudam muito. Eles pedem a conta, já vão, mudam para o outro, já mudam para o outro. E é um problemaço, né? Para o empresário, para o empreendedor, para o gestor, porque tem que começar tudo de novo, processo seletivo, e buscar a pessoa no mercado, treinar. Isso tudo é cansativo. E pensando nesse tema, eu resolvi hoje fazer esse nosso bate-papo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a tomar uma direção, um caminho. Claro que não é a solução, porque eu não sou a maga, né? Adoraria ser uma maga que com a varinha de condão, plim, resolveria os problemas, mas se alguém te promete essa bala de prata, essa varinha mágica, você tem que sair correndo, essa pessoa é muito perigosa. Isso não existe. Existe consciência, existe trabalho, existe tomada de decisões, existe equilíbrio, alinhamento entre o que você pensa, sente e age, mas não existe mágica. Mas eu estou aqui contribuindo desde o meu ponto de vista, desde a escrita, desde a minha experiência, para que você saiba que existe uma maneira, não, ou não uma, mas uma das, vamos falar assim, né, com mais humildade. Existe uma das maneiras, que é a maneira que eu utilizo, que tem funcionado muito através do método Radai, que é o método que eu criei, para que a gente possa entender um pouco melhor o íntimo das pessoas e se relacionar melhor com elas. Como que a gente utiliza isso então dentro de um sistema que os colaboradores estão cada vez mais querendo vazar, né? Em que se faz difícil isso acontecer. Esse é o nosso tema que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar bem sobre isso, o que faz um colaborador permanecer numa empresa. Interessante, né? Essa volatilidade, ela acaba realmente tumultuando a vida de todo mundo, né? E as pessoas, por realmente, né, por pouco elas mudam. Mas existem coisas que fazem com que as pessoas, de fato, elas fiquem. E eu separei aqui para te falar, ó, 7 pontos, 7 itens, onde a gente vai tratar um pouco melhor, esmiuçar esse trabalho para você entender onde você pode atuar e ter resultados melhores, você como gestor ou como empresária. Então, olha, a retenção de talentos em uma empresa sempre foi um tema importante. A retenção daquele colaborador que já tem um certo tempo de casa, que já sabe tantas coisas, não é de hoje, né? Já é uma preocupação. Existem empresas que têm um plano de desenvolvimento justo para que mantenha esses talentos dentro de casa, porque elas sabem a importância. Só que o que era feito antigamente, hoje não funciona mais, tá? Porque lá atrás a gente vivia um outro cenário. Nós éramos diferentes, a situação era diferente, o que motivava as pessoas era uma coisa, e agora nessa nova fase, pós-isolamento social, causou muita mudança, né, rápida, em pouco tempo na vida de todo mundo.
Então, a primeira coisa que faz com que você consiga manter esses colaboradores com você, que é importante você refletir, né? É que assim, quando você tem um time, uma equipe, se essa pessoa ela não tem os mesmos valores que você, ou da tua empresa, isso vai apresentar evidências lá na frente, né? Então, a importância nessa primeira etapa é de você fazer uma certa varredura ou você encontrar realmente quem são os colaboradores que têm a ver com as crenças, as missões, valores da empresa. Porque quando isso não acontece, depois de todo esse caos que a gente passou, obviamente que não vai dar para manter por muito tempo, porque as pessoas já mudaram, então o lado de dentro delas já foi todo reestruturado, então ela não vai ficar muito tempo ali num lugar onde não tem muito a ver com ela. Ela logo já vai falar, não, por exemplo, se para ela virou uma grande, e acontece isso mesmo hoje em dia, as pessoas estão dando mais valor a ficar mais perto de casa, dos familiares, do que de fato, né, ficar sem, tem que trabalhar, tudo, mas elas também migraram um pouco com esse olhar. Então, se a sua empresa, por exemplo, não contemplar esse tipo de relacionamento, vai ser difícil para ela manter, porque ela já viu que para ela, certa coisa que ela nem imaginava, de fato se tornou algo importante. Então, o que ela faz? Ela não vai conseguir manter ali com você. E mais que quando você agora está numa fase de contratação e eleição das pessoas que vão estar no seu time, aproveita e já faz essa condução de uma maneira assertiva, né? Faz um cheque de que esses colaboradores eles têm os mesmos valores e princípios da empresa, porque quando isso acontece, existe muita parceria. Problemas sempre vão acontecer, mas se você tem pessoas com valores e princípios similares ao seu ou da empresa, vai ficar muito mais fácil, né? Por exemplo, quando eu trabalhava lá na HP, eu tinha valores e princípios extremamente parecidos, similares com o da companhia. Uma das coisas que eu sempre lembro que eu aprendia, e eles falavam muito lá, era sobre o encantar o cliente. Isso era um valor muito importante dentro da companhia. E para mim também. Sempre foi muito importante encantar não uma pessoa, mas um relacionamento de forma que a gente consiga promover aquela coisa gostosa, né? Quem não gosta? Você chegar num lugar, sei lá, você vai num restaurante, ou você vai num hotel, ou você vai em qualquer lugar que presta um serviço e você é tão bem tratado que você fica encantado. Então esse encantamento para mim também sempre foi muito importante. Então fazia todo sentido quando eu ouvia lá dentro. E aí eu me empenhava muito. Lá dentro a gente tinha programas dentro da HP que não era uma competição, mas era um programa de encantamento para o cliente. E eu lembro muito que uma época teve um desafio e a gente ganhava pontos, né? Conforme a gente ia fazendo as atividades que eram propostas. E o prêmio era ganhar eu vou até colocar essa foto aqui no vídeo, agora que eu lembrei isso. Era ganhar eram 10 lugares para ver a corrida de Fórmula 1 aqui em São Paulo. E eu falei, nossa, eu preciso ganhar esse negócio. Eu sempre quis assistir uma corrida de Fórmula 1, né? E sempre é uma coisa muito cara, né? E aí eu peguei, me empenhei e tal, e eu consegui, eu ganhei. Eu ganhei 10 ingressos. Eu ganhei no primeiro lugar, fiquei super feliz. Pude dar para todo mundo da minha família, consegui levar meu tio, que ele sempre gostava e tinha essa vontade. Só de falar aqui já me dá uma emoção, assim, eu acabei de lembrar, isso foi muito legal. Então, e aí eu participei desse evento e consegui e tal. E é isso, gente, é sobre o valor da gente ser um valor similar ao valor da empresa, que é isso que motiva. Agora imagina se para mim fosse uma coisa assim, não gosto disso não. Essa coisa de encantar cliente, cliente é um saco, né? Vamos supor, se eu pensasse assim, você acha que eu ia conseguir durar muito tempo ali? Não, porque eu ia ser aquela colaboradora que ficasse só
não colaborando, né? O nome era só colaboradora, mas na verdade não era tão colaboração. A vontade de ajudar ia ser zero, né? Porque se eu não acredito, eu não tenho o mesmo princípio, então por que que eu vou ficar lá me matando? Pra que que eu vou ficar lá querendo encantar o cliente, mesmo que seja para ganhar um negócio, né? Os bilhetes para assistir a Fórmula 1, e ainda quem ganhasse em primeiro lugar ia tirar foto com o piloto. E eu fui tirar, gente, eu tirei foto com o Felipe, acho que não, Felipe não. Eu esqueci o nome dele agora. Ai, faz tanto tempo. Depois eu vejo aqui e já coloco pra você. É um chileno. Não, eu esqueci. Ó, você que tá assistindo aí, já aproveita e comenta aqui. Vamos ver se você vai adivinhar. Eu vou colocar só mais pra frente o vídeo, a foto pra você ver como foi legal. Então, e é isso, pessoal. Então, uma primeira parte para você conseguir manter os colaboradores é você ter que ficar ligado e acertar essa mão aí, escolher uma pessoa com princípios e valores similares ao seu, tá? Outra coisa também importante que vai te ajudar a manter esse colaborador contigo é você saber o que é que motiva essas pessoas. Não adianta você falar com as pessoas como, eu gostaria que fizesse isso comigo, mas oi, quem disse que essa pessoa tem interesse no que você tem interesse? Às vezes as motivações são diferentes, né? Vamos supor, às vezes aquele colaborador, ele tá numa fase que vai ter um filho, e aquele filho que vai chegar na família, ele tá ansioso, ele tá preocupado, por exemplo, como vai ser os próximos meses, se ele vai conseguir manter o emprego, e aí ele já se sente inseguro nesse sistema, isso faz com que a produtividade dele caia, não consegue dormir, ou esse colaborador, ele mesmo tem às vezes um crítico alto muito grande, nunca acha que tá bom, e tá sempre naquela excesso constante de autocobrança. Aí você tem uma pessoa com burnout dentro da sua empresa ou do seu time, como você faz para arrumar isso? Então, não adianta você só olhar um pedaço, você tem que olhar todo esse sistema e saber entender esse colaborador. Não é igual para todo mundo, o que faz uma pessoa não faz a outra. Eu sei que talvez você esteja pensando, nossa, é exaustivo. É exaustivo, mas é o trabalho, né? O papel do gestor é exatamente esse, né? Gestor de pessoas, não é gestor, ele não é um gestor de processos, ele não é um programador de produção, ele é pessoas. Então, se você entende de pessoas, você entende do negócio. Se você não entende de pessoas ou não gosta de pessoas, então você está no lugar errado. Tem que prestar atenção que estar com pessoas demanda tempo, atenção, interesse, paciência, porque é isso que vai fazer o time ficar congruente. É isso que vai fazer a pessoa falar, cara, eu quero continuar aqui. Eu visto essa camisa. Essa coisa do eu visto essa camisa não é só por dinheiro, porque eu também atendo muitas pessoas que ganham bem e que elas vão mudar de lugar, porque embora ela ganhe bem, ela não se sente integrada, ela não se sente vista, ela tem algo que tá faltando para ela. E geralmente tem a ver com essa parte aqui, ó. E que muitas vezes as pessoas fingem que não existe, tudo é um processo, né? Então, com certeza, daqui para frente, quanto mais o tempo passar, mais as pessoas vão se importar com uma palavrinha que se chama bem-estar profissional. O bem-estar dentro da empresa. E aí, porque o foco é pessoas. E essas pessoas que vão levar ao êxito, ao sucesso, a encontrar sua missão, a se encontrar, porque é a demanda do planeta, né, gente? É isso que tá acontecendo, é isso que tá rolando aí. Né? Outra coisa aqui que eu coloquei para te falar é que é necessário você ficar atento às habilidades da pessoa. Então, vou dar o meu exemplo também aqui. Quando eu estava também trabalhando na HP, uma das habilidades que eu tinha muito grande é essa, de conectar com pessoas. E eu trabalhava num departamento técnico, né? Eu era engenheira de produtos Microsoft, eu era analista e eu atendia o telefone e dava suporte aos clientes. Só que no meu caso, naquela época, o cliente, ele era o intermediário, mas
a minha função principal era técnica, era entender a parte da lógica do que estava acontecendo com ele, encontrar uma solução dentro seja do Unix dele, do Windows dele, ou da impressora que ele estava utilizando para poder auxiliar essa pessoa a fazer o que ela precisava. Só que no fundo o que eu mais gostava era de conseguir saber da pessoa. Então eu sabia o nome dos filhos do cliente, eu sabia que ele tinha ido viajar, ele contava. Então a minha habilidade sempre foi pessoa, sempre foi essa conexão, né? E isso falava muito alto, gritante. Imagina, volta isso agora para o teu dia a dia. Você tem um colaborador que você tá vendo que a grande habilidade dessa pessoa, de repente, é essa. É com a parte de conexão, é humana, é uma pessoa que tá sempre prestando atenção. Ah, Letícia, mas ela não tem essa formação. Tá bom, mas como que você pode? Veja isso. Você pode ajudar essa pessoa a capacitar ela e de repente colocar ela num lugar que tem a ver com essa habilidade maior dela. Ou dentro da própria área onde ela trabalha, de que forma você pode mostrar para ela que essa habilidade que ela tem pode também ser utilizada nesse trabalho. E era isso que eu fazia. Embora eu trabalhasse na parte técnica, foi por isso que os concursos de encantar o cliente eu ganhava, né? Porque eu, na parte técnica, eu ficava meio assim, mas falou em agradar o cliente, encantar o cliente, eu amava, né? Era uma coisa que me dava bastante entusiasmo. Então, se você tiver um olhar bem treinado e perceber que o teu colaborador ou você como empresária aí tem uma habilidade específica, bastante direcionada para algo, ajuda essa pessoa a conectar isso junto com o trabalho que ela faz. Porque vai dar aquele estímulo, vai dar aquele clique, sabe aquela coisa assim, nossa, eu faço um negócio que me preenche o coração, né? Eu tenho, por exemplo, alunas que elas tem ali na escrita delas, né? Tudo isso através dos seus gestos a escrever, na escrita você identifica, né? E eu tenho alunas que estão na alquimia da escrita, que é o meu curso, e ali ela identifica que ela tem uma grande habilidade oral, ela tem uma grande facilidade de falar com as pessoas, de comunicação, de poder convencer as pessoas. E aí ela não estava usando. E ela estava o quê? Deprimida, chateada, achava que nada dava certo para ela, porque tudo que estava vinculado ao trabalho dela impedia ela de fazer essa coisa que enchia o coração dela de alegria. Mas ela não sabia. E quando ela participou do treinamento do Alquimia da Escrita, ela descobriu que tinha uma grande chance de ela se desenvolver. Ela começou a colocar em marcha esse objetivo e isso foi fazendo com que ela se sentisse cada vez mais feliz, encontrar o lugar dela no mundo. E hoje ela está caminhando para o empreendedorismo, para ela conseguir achar a voz dela, a maneira de levar a informação para as pessoas. E é isso que eu estou te falando. O colaborador, ele vai se sentir motivado a permanecer na empresa se ele usar essas habilidades. Como você sabe isso? Através da escrita. Você não vai falar para ele fazer um teste de preencher. Ah, preencha X. Clica um X ali, clica um X aqui. Esses testes, eles são muito generalistas. Eles não vão direto lá dentro da pessoa. Eles têm, por hora, a consciência no meio do caminho. Então, por exemplo, você gosta de falar com a pessoa, sim ou não? Isso aí tá falando da sua parte consciente. Você não tá vendo a real fonte de dentro. Quando você escreve, nos gestos ao escrever, quem tá mandando aí é o seu cérebro. E por causa disso, as suas competências, as habilidades, a sua vocação, as suas forças, as fraquezas, as suas dores, seus desejos, tudo aquilo que é mais íntimo e profundo em você vai para o papel, igual umas pegadinhas na areia. Você entender como a pessoa que você trabalha funciona é o maior ouro da sua vida. Porque além de você ajudar essa pessoa a se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, você vai promover um relacionamento na equipe, no time muito congruente. Porque você vai o quê? Alinhar e vai entender. O líder, ele tem essa função. Se o líder não consegue entender como funciona essas pedrinhas, ele não é líder.
O líder de pessoas precisa entender essa mistura. Não é só simplesmente ficar assinando papel, tomando decisão e não olhar para isso, né? Eu, como diretora do instituto, eu faço exatamente o que eu tô falando para você. Eu tenho alunas que estão trabalhando comigo hoje que eu sei que aquela aluna ela tem uma necessidade de desenvolvimento. Eu sei que aquela aluna que está ali, que ela tem uma habilidade de liderança, de conduzir grupo, ela não está usando. Eu sei disso, porque eu já analisei a letra dela, eu já tive em sala de aula com ela, e em especial, eu tenho no manuscrito ali, no textinho dela, que ela é uma grande líder, mas ela não tá fazendo. E aí o que eu faço? Eu faço de tudo para colocar ela no grupo, para que ela seja líder. E eu começo a mostrar para ela, olha como você consegue, olha como você falou isso, olha como você liderou o grupo. Eu quero que você pegue essa força e continue nesse caminho. E ela tá crescendo cada vez mais. Ela tá conseguindo se encontrar, não numa história que eu criei para ela, mas é dentro dela, porque ela sente essa força. E é isso que eu pergunto. Você sente que você já sabia o que tinha que fazer? Ai, com certeza. Quando eu falei aquela coisa lá para aquela pessoa, eu sabia que era isso que eu tinha que falar. Porque fulano, aí ela começa a explicar. Aí eu falo, tá vendo como você já sabe? Tá vendo como isso é seu? E esse comportamento, esse real interesse em posicionar a pessoa no lugar certo, o que que acontece? Eu fico mais tranquila, porque eu sei que ela agora tá cuidando do grupo, ela agora tá conduzindo o grupo de estudos, ela é a pessoa que é a líder. É literalmente que eu sabia que eu precisava e eu sei que ela tem essa habilidade. Então, o líder, ele precisa, de fato, estar atento às habilidades do grupo, a habilidade de cada pessoa. E quando você sabe, não é por testezinho, não. É através da alquimia da escrita, do método. Tudo tem que ter um método, não é verdade? Senão fica tudo muito jogado. Então, através do método Radai, que você consegue descobrir essas coisas importantes aí do seu time e do seu também. Então, vamos lá, né? Assim, a gente fazendo um apanhado geral aqui para costurar um pouco essa informação toda que nós falamos aqui, né? Quais são, né? O que a gente poderia dizer de 7 etapas, né? Baseadas com essa introdução, baseada nisso, as 7 etapas que vão fazer com que você realmente consiga manter um colaborador na empresa. Primeiro é essa questão de você ter um plano de desenvolvimento pessoal para a pessoa, né? Você ter um plano para essa pessoa através da escrita dela. Na escrita você vai identificar os padrões, as habilidades, as fraquezas. E esse plano de desenvolvimento precisa ser feito pelo gestor. Não adianta você pedir para a pessoa, faz seu plano de desenvolvimento e me manda. Aí a pessoa vai lá e fala, escreve lá que ela tem que trabalhar alguma coisa que não tem nada a ver com a função que ela desempenha dentro da empresa, né? O que de fato é importante para ela como posição dentro da organização que ela trabalha e que você tá vendo como uma fonte para ela se fortalecer e dar o próximo passo. Então, esse plano de desenvolvimento feito através da escrita da pessoa vai te dar muita clareza do que é que precisa ser trabalhado. Outra coisa é que os feedbacks precisam ser claros e com a escrita da pessoa você consegue dar o feedback que ela precisa escutar. Não é uma coisa genérica, porque muitas vezes o gestor ele tem dificuldade de dar um feedback específico, porque tipo, tem tanta coisa para falar e são tantas pessoas que fica complexo chegar num denominador onde aquilo é o que precisa ser dito, né? Terceira coisa é que através da escrita você vai conseguir fazer com que o colaborador permaneça na empresa. É a conexão. Você vai conseguir se conectar com ele, porque você vai dizer coisas que demonstram que você, como líder, de fato se importa com a presença dele ali no sistema. Como eu contei para você agora, da minha colaboradora que está aí na liderança do grupo de estudos. Então eu sei que eu falo com ela que conecta, que tem a ver com o que ela tá buscando, a alma dela precisa. Então a escrita é o caminho para você gerar essa conexão com o colaborador, mostrando grande empatia da sua parte. Quarto ponto é você desenvolver as habilidades dessa pessoa, como eu falei agora há pouco. Né? Muitas empresas até tem dentro, né, da empresa, tem aquelas universidades daí dentro da empresa, ou tem cursos e mais cursos e mais cursos, mas o que adianta você colocar a pessoa num curso se ela não está desenvolvendo a habilidade?
Nós temos 3 centros de inteligência: mental, emocional e a execução, colocar a coisa em prática. Você está nutrindo sua mente? E os sentimentos, como é que estão? Então, não adianta ficar socando livro, não adianta ficar socando curso na pessoa, porque não vai ser isso que vai motivá-la. Mas se você ajudar ela a desenvolver aquela habilidade, você mostrou empatia, ela vai responder a você, com certeza. Outra coisa aqui, o quinto ponto que eu tenho para falar é o senso de pertencimento. Todo ser humano, todo ser humano, ele precisa se sentir parte e ele busca isso de uma maneira muito inconsciente. Lá nos primórdios, quando a gente começou, quando a gente nós éramos homens e mulheres aí das cavernas ou pessoas lá de trás, né? É que a gente vivia mesmo, né? Num cenário mais hostil, que não tinha, mais de 3 milhões de anos atrás. O que acontece? A nossa busca era a sobrevivência. E hoje o nosso cérebro límbico, ele fala a mesma coisa, você busca sobrevivência. E como que você faz para sobreviver? A gente tem essa memória, a gente tem esse conhecimento inconsciente de que se você estiver em grupo, você tá tranquilo. Você tá pelo menos se sentindo mais seguro. E por isso mesmo que muitas pessoas acabam sendo nocivas, porque elas sabem dessa história, e aí elas pegam e começam a manter aqueles grupos, né? Hitler é uma pessoa que conseguiu fazer isso muito bem, ele era um líder, ele pegava um monte de gente, porque as pessoas naturalmente vão procurar esse senso de pertencimento. Então, se você é empreendedora, se é empreendedor, você quer manter o teu time, a pessoa ali com você, sem ela ficar mudando toda hora, você tem que trazer para que ela se sinta parte. Esse senso de pertencimento, que é o item 1 primordial mais importante, porque ela vai buscar de uma maneira inconsciente pertencer. Se isso não for trabalhado, não vai gerar a conexão que você busca. Ela tem que se sentir parte do sistema e não tipo um patinho fora sabe, não tem nada a ver com os outros. E como faz isso? Com ações de engajamento. Essas ações de engajamento, elas devem ser feitas de acordo com a personalidade de cada pessoa, porque essas ações elas vão funcionar bem e aí você vai ter um time todo motivado por isso. Tem pessoas, por exemplo, que não vão gostar de ficar fazendo festinha, encontros uma vez. Então vamos fazer encontro da empresa uma vez por mês. Aí, quem disse? Porque tem pessoas que não gostam de eventos sociais. Mas ela, por exemplo, vai gostar de simplesmente receber, às vezes, um cartão seu escrito que muito obrigado, você ajudou. Hoje eu fui num cliente e hoje eu estive lá, lembrei de você, senti que falei para ele de você, que graças à sua ajuda a gente conseguiu atender o caso dele dessa maneira, assim, assim, assim. São coisas simples. Simples, nem não é a festinha, não é o evento, não é a premiação que vai funcionar como um engajamento para todo mundo. E se você quer realmente um time cada vez mais conciso, engajado e que as pessoas continuem ali sem ficar mudando para lá e para cá, é ruim para elas e é ruim para você como empresa. Então, esse senso de pertencimento com ações coerentes com a personalidade da pessoa precisam ser criados, né? Se você precisar de ajuda para fazer isso, me avisa, tá? Que eu tenho a experiência nesse sentido, eu posso te ajudar, sim, a criar essas ações de acordo com não uma pessoa, né? Uma ação para cada pessoa, você vai ficar louco. Mas existem padrões que a gente consegue mais ou menos agrupar ou colocar pessoas similares e que vão uma melhor trabalhar com a outra. Como se a gente fosse montar um reloginho, né? Um esquema de um mecanismo que um vai ter a ver com o outro e é isso que a gente vai fazer. Outra coisa aqui que eu coloquei, a importância da família. O colaborador vai permanecer na empresa porque ele percebe que a família é algo importante, não só para ele, mas para a empresa também. Quando ele percebe que a família dele não é importante, e aí ele fala assim: eu tô com um problema na minha casa, e tipo, a empresa só quer saber do que é para ela. O colaborador é um ser humano, né? O valor da família, ele também tá lá no nosso cérebro límbico, muito junto com a nossa questão de sobrevivência e pertencimento.
Fala para uma pessoa, por exemplo, que ela ganhou um prêmio ou ela ganhou alguma coisa. O que que ela faz? A primeira coisa que ela vai fazer, ela vai mostrar para quem? Para os familiares, para os amigos. Então, manter uma pessoa próxima é mostrar para que a família desse colaborador é importante. E de que maneira fazer isso? Tem que estruturar, né? Criar para que uma atividade em que o colaborador sinta e perceba que a família é um bem também para a empresa, né? Não só ele, mas como a família dele. Outra coisa aqui, o último ponto, é se sentir, né, que faz com que o colaborador permaneça na empresa, é ele sentir-se plenamente aproveitado nas suas habilidades, que é o que eu disse. Essa frase aqui foi feita de uma pesquisa que faz com que você mude de empresa e não fique, mesmo ganhando um salário bom, as pessoas responderam, é sentir que eu não estou sendo plenamente aproveitado nas minhas habilidades. E às vezes a pessoa pensa que a habilidade dela é ficar preenchendo relatório. E você, se não tiver um método, se não tiver uma ferramenta para mergulhar lá dentro, vai achar que é verdade isso. Só que no fundo, nem ela mesma não sabe, mas ela sente que não sei, eu queria fazer algo diferente, isso que eu faço não é exatamente o que eu gostaria. E no Alquimia da Escrita, no meu curso, você aprende a ver a habilidade dela e despertar nela, porque esse é o papel do líder. É fazer com que as pessoas se sintam motivadas e que elas queiram permanecer ali, né? É exatamente essa função principal. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que você passe isso para frente. Se você gostou, compartilha, mostra para os seus colegas, né, que também estão nessa área e que podem ser beneficiados do conhecimento do método Radar. Através dos seus gestos ao escrever, você pode encontrar leveza, conhecimento e realização pessoal e profissional com relacionamentos melhores. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!